Olá, meus amigos e amigas, queridos de Deus, muito bom dia! Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Estamos em nossa mentoria espiritual. Hoje é o nosso 8º dia e o texto de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 de Mateus e no versículo 14, que diz assim: na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar os outros. Se recusar a fazer sua parte, você estará separado de Deus. Senhor Deus, nesse dia que estamos aqui reunidos, na Tua presença, eu aqui em minha casa, essa pessoa me vendo, todos conectados no propósito de Te conhecer mais através da Tua palavra. Possa o Teu Espírito nos guiar em toda a verdade. Nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Nós somos o que a palavra diz que somos, nós temos o que a palavra diz que temos e nós podemos fazer o que a palavra diz que podemos fazer. E hoje, de forma corajosa, declaramos: seremos ensinados pela palavra. Nossa mente deve estar aberta, nosso coração receptivo, e assim sendo, a nossa vida não será mais a mesma. Amém? Eu sempre uso essa Bíblia, a Bíblia, a mensagem. Ela tem uma linguagem bem contemporânea, bem atualizada para entendimento. Então ela é a versão recomendada para você que está fazendo comigo a mentoria espiritual, tá certo? E no texto de hoje, nós, em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 14, Jesus está falando da oração. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Mestre, nos ensina a orar, porque João ensinou seus discípulos. Uma das coisas mais importantes para você desenvolver uma espiritualidade sadia é a oração. Ninguém desenvolverá saúde na sua vida espiritual se não aprender a oração. E a oração bíblica que agrada a Deus não é a mera repetição de palavras, visando muitas vezes o esvaziamento da mente ou o desapego de si mesmo. Na verdade, a oração bíblica é o reconhecimento inicial de que nós temos a natureza de Deus, que por meio de Jesus nós somos filhos de Deus. Por isso que no livro de Mateus, Jesus orienta a gente a orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é a oração modelo de Jesus, do primogênito de Deus. E nele existem elementos que nos mostram como a oração ela está ligada às ações do dia a dia. Então, a espiritualidade que não tem conexão com ações diárias, cotidianas, não é uma espiritualidade sadia. Uma espiritualidade que não contempla a sua real condição, o reconhecimento dos seus pecados. Porque no Pai Nosso diz: perdoa-nos, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendidos, aqueles que pecam contra nós. E no versículo 14 diz: na oração há uma conexão. É a oração que nos trará a conexão
entre o que Deus faz e o que você faz. A oração se torna um instrumento de Deus para fazer você compreender a vontade dele. Eu sempre gosto de dizer que a oração nos esmaga a ponto de entendermos e praticarmos a vontade de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 12, diz assim, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu entendo que dentro desse sacrifício que nós oferecemos a Deus através dos nossos corpos está a oração. Orar não é fácil, mas também não é impossível. Somos chamados à oração porque o próprio Cristo cumpriu todo o seu ministério regado com a oração. No livro de Filipenses diz que ele esvaziou-se de si mesmo e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte de cruz. O próprio Jesus se esvazia de sua divindade e vive entre nós e cumpre sua vida se utilizando da oração para se fortalecer. Nos evangelhos registram várias e várias vezes Jesus recorrendo à oração. Às vezes em grupo com seus discípulos, às vezes sozinho, na calada da noite, se retirava para momentos de solitude e de oração. Nesse tempo tão desafiador que o mundo está mergulhado, precisamos redescobrir a alegria, o poder e a eficácia da oração. O apóstolo Tiago disse que o profeta Elias era um homem sujeito às nossas paixões e ele orou para que não chovesse e não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou para chover e Deus lhe atendeu. Quando o apóstolo Tiago diz que ele era sujeito às mesmas paixões, nos mostra que ele era um homem comum, embora profeta de Deus. Às vezes, a religião criou na cabeça das pessoas uma separação entre você e o divino e o transcendente. Uma separação inexistente, porque o que me separa, o que nos separa de Deus é o nosso pecado. E é através da oração, em arrependimento, em reconhecimento, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Tenha consciência de que apenas orar não lhe trará muitos benefícios se você ignorar os outros princípios. Mas orar lhe dará forças para você observar os outros princípios espirituais. Pessoas espirituais oram e fazem de suas orações um fundamento precioso em toda a sua vida, em todas as suas conquistas. Aprenda a orar. Aprenda a fazer a primeira coisa do seu dia, a oração. Martinho Lutero dizia que devíamos falar com Deus a respeito dos homens antes de falar com os homens a respeito de Deus. O que precisamos hoje é desenvolver um espírito de oração. O apóstolo Paulo, na sua carta a Tessalônica, aos irmãos de Tessalônica, aos tessalonicenses, ele diz assim: orai sem cessar. Em Éfeso, a igreja poderosa de Éfeso, o apóstolo Paulo diz: orai no Espírito. Precisamos aprender a orar e há diversas formas de oração. A modelo, a mais poderosa, a que você deveria aprender hoje e a fazê-la todos os dias,
A partir dela, as outras vão fluir. A partir dela, a sinceridade do seu coração vai desabrochar. Você vai perceber o esmagamento de Deus da sua vontade. E é uma plena compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Pessoas que oram têm uma percepção diferenciada. Gaste tempo em oração. Desligue um pouco das redes sociais, das distrações diárias. Reserve um tempo para a oração. Assim como você tem hora para comer, tem um lugar na sua casa para dormir, assim você deveria fazer com a oração. Deveria ter um lugar específico da sua casa no qual você ora. Por exemplo, nesse lugar que eu estou gravando esse vídeo, é o meu local de oração. É o local onde eu oro, onde eu tenho buscado a presença de Deus. Aqui é o meu lugar secreto, onde eu fecho a porta e aqui eu me derramo diante de Deus. Às vezes choro, na maioria das vezes. Às vezes saio alegre, exuberante, mas todas as vezes conscientes desta conexão que a palavra diz. Dessa consciência de conexão, que a oração é conectada ao que Deus faz, é a conexão entre o que Deus faz e eu faço. A oração é esse fio de conexão, esse cabo de conexão que me faz, que me prepara a fim de que eu faça a vontade de Deus. Muitos líderes religiosos dizem que você deve orar para que Deus realize os desejos do seu coração. Eu acho que esse é um ensino nocivo, prejudicial para você. Porque muitas vezes a sua oração não será respondida como você deseja. Porque Deus é soberano. A oração deve ser feita com fé, jamais com arrogância. A oração é uma entrega, jamais uma exigência. Não se pode determinar algo para um soberano, para um Senhor. A oração é o reconhecimento de que Ele é Pai. Sim, Ele é Pai, mas Ele está nos céus. E o que Ele faz no céu? Está sentado no trono. Ele é Rei. Às vezes nós queremos nos relacionar com o Pai, o meu Pai, e queremos que Deus cumpra vontades de uma criança mimada. Queremos que Deus satisfaça as nossas carências, porque não tivemos um bom relacionamento com os pais, e aí queremos projetar em Deus o suprimento dessas carências. Eu afirmo a vocês que vocês serão curados, que nós somos curados na paternidade de Deus, mas jamais poderemos ser adoecidos. Deus nos colocará no nosso lugar de filhos, porque o Pai Nosso começa, Pai Nosso, não é só o meu pai, eu não sou filho de papai, eu tenho um pai que é pai de muitos outros, é nosso, que estás nos céus. Essa concepção que Ele é soberano. Essa concepção que é soberano. As primeiras frases da oração já nos colocam no lugar. Somos filhos de um Deus soberano, que clamamos pelo reino dele e que a nossa vontade não deve ser feita. Existem muitas orações erradas, onde as pessoas estão orando para que sejam atendidas naqueles desejos que não é vontade de Deus. E aí você diz, como eu posso conhecer a vontade de Deus? Conhecendo o seu Pai. Desenvolvendo um relacionamento com Ele. É claro, evidentemente, que não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Vai ser um processo. É claro que você vai ter que ler a palavra. Nós vamos falar disso durante a mentoria espiritual. Mas não há como conhecer Deus ignorando a sua palavra. E não há como desenvolver intimidade sem a oração. Então dedique um tempo para orar. Como eu aprendo a orar? Comece orando o Pai Nosso.
É a oração mais poderosa. É a oração que nos aproxima de Jesus. Ora o Pai Nosso quando você entrar no seu trabalho. Ora o Pai Nosso dentro da sua casa. Em momentos de aflição, pare, respire, contemple, acalme e ore o Pai Nosso. Internalize cada verdade do Pai Nosso. Ore em várias versões. Depois comece a estender cada frase do Pai Nosso para aplicabilidade diária, trazendo consciência para os princípios ensinados por Jesus naquela oração para o seu dia a dia. Lembre-se, na oração há uma conexão entre o que Deus faz e você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se você não perdoar os outros. A oração é uma ferramenta que nos transforma. É um instrumento divino que nos torna parecidos com Jesus. Se você se recusar a fazer sua parte, você estará separado de Deus. E aí, pasmem, sua oração poderá até ser respondida. Por quê? Porque existe outra espiritualidade no mundo. Existe outra vontade no mundo. Existe outro poder em operação. E aí você pode chamar o poder do eu, você pode chamar criação quântica, você pode, mas nada disso te aproximará do Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Poderá te aproximar das coisas que tu quer. Agora imagina, aos pais que me escutam e aos filhos, se você obtesse tudo o que desejaria, na hora que você desejaria, você seria uma boa pessoa? Você saberia respeitar limites? Você desenvolveria maturidade, fortaleza? Claro que não. Que nós precisamos aprender que Deus, como Pai, nos tratando como filhos, Ele visa o melhor. Não o melhor para o momento, não a satisfação imediata, muito menos o prazer instantâneo, mas construir em nós um caráter semelhante ao Filho dele, ao primogênito, ao Senhor Jesus. Desenvolver uma espiritualidade sadia é aprender a orar. Não vai existir espiritualidade sadia e corajosa, como falamos no vídeo anterior. E você precisa enfrentar os seus medos. Você não terá poder para enfrentar os seus medos se você não desenvolver uma vida de oração. A exemplo de Jesus, que todas as vezes orava. Às vezes orava com seus discípulos, às vezes orava sozinho, às vezes se retirava a ponto dos seus discípulos empreenderem outra viagem e ele dizia: vão, eu os acompanho. A oração capacitava Jesus como homem, porque a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele entrava em contato com toda a graça que ele podia receber através da oração. Existe um poder destinado a você na oração. Não para você fazer a vontade, a sua vontade, mas para você cumprir o propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você só vai descobrir isso através da oração. Mais uma vez, se você está levando a sério essa mentoria espiritual, atente para esse conselho, para essa instrução de hoje. Desenvolva uma vida de oração. Aprenda a orar. E se você não sabe, comece pelo Pai Nosso. Ore o Pai Nosso. Quantas vezes você sentir necessidade, desenvolva e comece escolhendo um tempo, um lugar para você orar. Eu acho que é John Wesley que dizia, não lembro bem,
que se você não tiver uma hora para orar, jamais você vai orar. Você pode orar por crises, como eu denomino, crises de santidade, crises de espiritualidade, que algumas pessoas fazem. De uma hora para outra elas mudam, elas querem Deus, elas estão buscando a Deus, mas depois esfriam. Não é assim. Você pode construir sim uma espiritualidade sadia e corajosa, porque a Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Eu convido você hoje para dizer: eu decido viver uma vida de oração. Eu decido viver uma vida de oração. Você pode decidir isso? Deixa aqui nos comentários. Eu decido viver uma vida de oração. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Comece pelo Pai Nosso, mas decida viver. Ore o Pai Nosso amanhã 5 minutos, depois 10 minutos, e haverá um dia em que você se esquecerá do tempo, porque será prazeroso você estar na presença do Pai. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa. Envia ele, manda o link para ele, marca ele. Só se você achar que esse vídeo, que essa palavra pode ajudar alguém. Eu decido viver uma vida de oração. Essa é a nossa decisão, é a minha decisão hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Eu decido viver uma vida de oração.